Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Agora sim. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Cefec, essa casa que, com tanto amor, com tanta humildade, há tanto tempo, acolhe as nossas migalhas de boa vontade, acolhe os nossos corações, e aqui nós temos a oportunidade de evoluirmos moralmente, espiritualmente, e que esta noite, todos nós, estejamos abertos para recebermos do mais alto tudo aquilo que precisamos, que necessitamos, para a nossa melhoria efetiva, para que possamos continuar a nossa jornada aqui na Terra, cumprindo o máximo e o melhor daquilo que Deus, que o Cristo esperam de nós. E só pegando aí o gancho do que a Arminda falou, cumpriram mais ou menos bem a tarefa redentora que lhes competia entre as criaturas. Então, cumpriram mais ou menos bem. E nós? Reflexão, a gente sempre busca trazer algumas reflexões. E nós? O que nós estamos fazendo aqui na Terra? Estamos cumprindo com a nossa missão? Porque a doutrina espírita muito bem nos ensina que não estamos aqui a passeio, simplesmente para aproveitar das coisas materiais, usufruir das coisas materiais. O nosso propósito de vida, da nossa encarnação, é muito maior do que isso. E, meus amigos, é isso que nós vamos conversar aqui nesta noite. Essa noite que, pós-pandemia, nós começamos o Evangelho, as nossas palestras, seguir a sequência do Evangelho segundo o Espiritismo. Começamos lá pelo capítulo 1, e hoje já estamos no capítulo 20. Capítulo 20, que ele fala do início ao fim do trabalho. Do trabalho. A importância do trabalho, que é algo que nós sabemos, já conhecemos a importância, porque nós temos que trabalhar. Vamos falar disso hoje, mais à frente um pouco, mas muito mais profundo do que isso. Precisamos ter um olhar muito mais profundo do que simplesmente o trabalho que a gente faz aqui, buscando as coisas materiais. Então, o título proposto para esta noite é Os Últimos Serão os Primeiros. Ele é um tópico que está contido no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, e ele é o segundo tópico. E esse capítulo é um capítulo curto. Se a gente olhar aqui, o primeiro tópico é uma parábola. É uma parábola importantíssima. Não que as outras não sejam, mas é uma parábola que conecta muito com o nosso dia a dia, que é a parábola dos trabalhadores da vinha. E essa parábola inspira todo o restante do capítulo. O próximo tópico, que é o nosso tema de hoje, os últimos serão os primeiros. Depois nós teremos missão dos espíritas, os obreiros do Senhor, e o capítulo se encerra. E por que aqui já está em azul? Porque esse capítulo também tem uma particularidade. Ele só tem a parábola e depois já entra nas instruções dos espíritos, sem os comentários de Kardec, como nós encontramos em outros capítulos, ok? Então, pessoal, antes de adentrar o tema especificamente, nós vamos procurar o entendimento da parábola dos trabalhadores da vinha. Tudo bem? E, pessoal, antes de falar da parábola especificamente, eu queria lembrar, tenho certeza que todos que já leram o Livro dos Espíritos já se depararam. No Prolegômenos, aqui do Livro dos Espíritos, se vocês observarem, tem o desenho de uma videira. Vocês já viram? Vocês podem procurar que tem no livro de vocês. Quem não tiver, tem ali para empréstimo, fiquem à vontade. E por que tem essa videira aqui? Parábola dos trabalhadores da vinha. Videira. E por que tem aqui essa videira? E eu vou ler para nós o parágrafo curto que justifica o porquê que tem essa videira aqui. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos.
que é o da videira que nós vimos agora há pouco. Porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou espírito ligado à matéria é o bago, a fruta. O homem quintessencia, ou seja, apura, eleva o espírito pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Então, ele conecta ao assunto trabalho. Não é por coincidência que a parábola dos trabalhadores da vinha, videira, está no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Tudo bem? E aqui, pessoal, eu vou trazer um vídeo rápido, um vídeo breve, para vocês entenderem um pouco melhor. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais, ou irmãos, ou mulher ou filhos, por causa de mim e do Evangelho, e não haja de receber muito mais neste tempo e no mundo vindouro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes: Por que estáis ociosos o dia todo? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Chegando, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, e também receberam 1 denário cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Ele, porém, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo por 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então essa é a parábola, pessoal, que abre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos buscar o entendimento dessa parábola para que possamos entender o que nós vamos comentar no assunto desta noite, no assunto principal desta noite. Ao olhar simplista, nosso, materialista, humano, foi uma baita de uma injustiça. Vocês entenderam a parábola ou não? Todos os trabalhadores, independentemente se trabalharam 12, 6 ou 1 hora, receberam o mesmo valor. Aos nossos olhos, de maneira muito pequena, nossa visão pequena, houve uma baita de uma injustiça. E nós vamos buscar o entendimento, porque óbvio que não foi uma injustiça. Jesus, à época,
conversava, explicava os temas através das parábolas. Por quê? Porque era o modo que se conectava com os povos daquela época. E essa parábola foi uma das últimas parábolas do Cristo. E ela está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. E aí eu vou tentar, de maneira mais detalhista, explicar para que todos tenham o real entendimento dessa parábola, ok? Então, vamos fazendo a leitura aqui do Evangelho, segundo o Espiritismo, e passando alguns efeitos aqui do slide, para que haja o real entendimento. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada. Ou seja, saiu de madrugada, acordou de madrugada, foi trabalhar de madrugada. E isso para nós faz muito sentido. Faz muito sentido porque nós não fazemos isso. Nós não trabalhamos de madrugada, com raras exceções, óbvio, mas de maneira geral. Então tem alguns aspectos fundamentais aqui. A fim de assalariar trabalhadores, esse assalariar trabalhadores, pessoal, é contratar trabalhadores. Então esse senhor da vinha, ele precisava contratar funcionários, diaristas, trazendo para o nosso linguajar, são os chapas, por exemplo. Descarregar uma carreta, descarregar alguma coisa, fazer algum trabalho. Tem os chapas que fazem isso, tudo bem? Para a sua vinha, tendo convencionado, ou seja, tendo combinado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia. E aqui a gente começa. Então, um dia de trabalho à época, consideramos 12 horas, tudo bem? Então, a cada um ele mandou, então ele chamou a primeira vez e combinou, chamou os trabalhadores para irem para a vinha e foi combinado 1 denário por dia. Então, eu preciso de vocês, do trabalho de vocês, vamos lá para a minha vinha e eu vou pagar para você 1 denário, ok? E mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia. Então saiu pela segunda vez, na 3ª hora do dia. Então aqui esse período azul aqui, pessoal, são as 12 horas. Vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Aqui já não teve combinação de salário. Ele combinou com o primeiro. Vou te pagar 1 denário por dia. Esses aqui, ele convidou em diferentes momentos do dia e falou, ó, eu vou te pagar, mas o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia. Então, a hora 6ª e a hora 9ª do dia. E fez o mesmo. Saindo mais uma vez, a hora 1/10. A hora 1/10. Hora 1/10. O que é 1/10? 1 hora antes de terminar o expediente, vamos dizer assim, o período do trabalho. Tudo bem? Encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Então o senhor da vinha perguntou por que ele ficou o tempo todo sem trabalhar. Disseram eles, que ninguém vos assalariou, ninguém os contratou. Então imaginem um local com 15, 20 chapas, você precisa de trabalhadores braçais, você vai escolhendo o que você acha os mais sadios, mais fortes, mais preparados, certo? E esses últimos, ninguém convidou, ninguém contratou. E ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Então, mandou ir lá para a vinha, importante, sem a combinação do que ia receber. Só falou, vai lá para a minha vinha. E o trabalhador foi. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios, o gerente da vinha:
chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Foi isso que aconteceu. Então, esse trabalhador foi o que recebeu primeiro. Foi o primeiro a receber. Depois esse, depois esse, depois esse e depois esse. Tudo bem? Aproximando-se, então, que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário. E, para surpresa desse trabalhador, ele recebeu 1 denário. Ele foi sem combinar e recebeu 1 denário para sua surpresa. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que ia receber mais. Olha que interessante. Esse aqui, olhando que esse recebeu 1 denário, já pensou, uai, mas eu trabalhei muito mais, vou receber muito mais, né? Porém, receberam apenas 1 denário cada um, ou seja, todo mundo recebeu de maneira igualitária. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós suportamos o peso do dia e do calor. Esses aqui reclamaram, questionaram. Ué, mas por que eu trabalhei muito mais, fiquei o dia inteiro, calor, cansaço, e recebi a mesma coisa que o último? Esse foi o questionamento. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não estou te causando dano. Nós não combinamos 1 denário? Estou te pagando 1 denário. Não estou te causando dano, te prejudicando. Não convencionaste, ou seja, não combinaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, e pouco os escolhidos. Então essa é a parábola. De maneira geral, de maneira macro, ficou entendido o que é a parábola? Muitos foram convidados ao trabalho, diferentes momentos, todos receberam o mesmo valor monetário, porém, em ordem ao contrário. Tudo certo? Ficou certo essa parte. Então, beleza. Então, agora a gente vai tentar entender o contexto dessa parábola como um todo. Antes disso, pessoal, nós vamos falar ao longo de todo o capítulo sobre o trabalho. E a doutrina espírita nos ensina, lá no livro dos Espíritos, na 3ª parte, das leis morais, nós encontramos da lei do trabalho. Ou seja, a lei do trabalho está contida nas leis morais. Olha que interessante. E eu trouxe algumas questões, onde as perguntas são bem simples, objetivas, e as respostas também, para a gente entender o contexto e a importância do trabalho para nós. Ok? Pergunta 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? Ou seja, a necessidade de trabalhar é lei da natureza? Resposta: o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. É lei. O trabalho é lei da natureza. É lei de Deus. Questão 675. Por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais. Essa aqui é importantíssima para nós. Só ocupação material que é trabalho? Resposta: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Nós sabemos, a doutrina espírita nos ensina, que quando a gente fala que o espírito trabalha, quando a gente dorme, quando a gente descansa nas nossas casas, quem dorme é só o corpo físico. O espírito, ele não dorme.
Ele continua, ele segue ativo, né? Por que o trabalho se impõe ao homem? Por que o trabalho é imposto ao homem? E a resposta é interessantíssima. É expiação. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Se nós vivemos num mundo de prova e expiação, o trabalho, ele é imposto a nós, seres humanos, como uma possível expiação. E, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Isso aqui é fantástico, porque através do trabalho que nós aperfeiçoamos o nosso espírito. E até conversávamos isso ontem no nosso estudo aqui também. Segunda-feira, às 7h30, tem um estudo das obras de André Luiz. Estamos no livro Missionários da Luz. Conversávamos isso ontem. A partir do momento que eu faço uma faculdade, eu estudo, eu adquiro o conhecimento, ele é meu. Ele foi adquirido pelo meu empenho, pelo meu esforço, pelo meu trabalho, pelo meu estudo. Isso é um bem adquirido. E isso aperfeiçoa a minha capacidade, a minha inteligência. Próxima pergunta, 680. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja, e cuja existência é, portanto, inútil? Olha que pergunta interessante também. Deus é justo, pois só condena aquele que voluntariamente tornou inútil. Voluntariamente se tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive a expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil, de acordo com as suas faculdades. Nós estamos aqui na Terra, no melhor lugar possível, para exercer as nossas potencialidades, as nossas faculdades. Nós reencarnamos na família que estamos, não foi por coincidência. Deus foi lá, vai lá naquela família lá, vê o que vira. Não. Tem toda uma razão de ser. O problema é que muitas vezes nós reencarnamos e temos o esquecimento do passado e acabamos refutando aquilo que foi planejado. 682. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso também é uma lei da natureza? Não é uma lei da natureza? Olha que pergunta interessante. O trabalho, nós vimos que é uma lei da natureza. E o repouso? Será que o repouso é também? Resposta, sem dúvida. Sem dúvida. E eu vou abreviar mais a resposta. Para que serve o repouso? Quando você chegou à exaustão, repousa, descansa, para trabalhar ainda mais. Para trabalhar ainda mais. O repouso faz parte, ele é importante para que possamos repor as nossas energias e trabalhar ainda mais. E aí, a última pergunta que eu trouxe aqui, pessoal, 683, qual que é o limite do trabalho? Será que tem um limite? Será que tem um limite? Resposta, o das forças. O das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Ao das forças. Quanto mais eu trabalhar, quanto mais eu aguentar o trabalho, mais eu vou me entregando, vou me envolvendo, vou trabalhando. Ficou claro que o trabalho é uma lei da natureza? É lei de Deus. O problema é que muitas vezes somos voluntariamente inúteis. E Emmanuel, também no capítulo 7 do livro Pensamento e Vida, intitulado Trabalho, o capítulo, ele traz para nós 2 tipos de trabalho. Interessantíssimo para nós. O trabalho ação e o trabalho serviço. O trabalho ação transforma o ambiente. O trabalho serviço, ele transforma o homem. Podemos dizer que o trabalho ação é o nosso trabalho material, com as coisas que nós nos envolvemos no dia a dia, que é o sustento nosso de cada dia. E o trabalho serviço é aquele que tem a capacidade de nos transformar. É o trabalho do bem, é o trabalho no atendimento ao próximo, na caridade,
do amor. Então, quando a gente fala em trabalho, é toda ocupação útil. Útil. Resumindo, façamos o nosso melhor, façamos o melhor que pudermos, nas condições que nós temos. Falávamos isso ontem. Qual que é a nossa melhor encarnação? Essa. Qual que é o nosso melhor dia? Hoje. Qual que é a nossa melhor terça-feira à noite? É essa. Por quê? Porque é que nós vivemos. Essa terça-feira, 30 de julho de 2024, ela não vai mais voltar. Teremos muitas outras terças-feiras, mas a 30 de julho de 2024 não volta mais. Ela ficou. Essa encarnação não é a nossa primeira e nem a última. Milhares virão e milhares já se foram. Façamos o nosso melhor nesta encarnação, nesta vida. Teremos outras oportunidades? Sim, mas precisamos parar. Dar um basta de postergar, adiar a nossa virada de chave. Virada de chave para quê? Para a nossa definitiva transformação. Transformação definitiva para o bem. Para o bem. E aí, pessoal, agora sim, entrando no conteúdo que foi proposto para o dia de hoje, né? Encontramos lá no item 2, os últimos serão os primeiros. No item 2, o que nós encontramos? O obreiro da última hora, ou seja, é aquele trabalhador que foi chamado na 1ª hora. Ok? Tem direito ao salário, pois possuía características importantes de um trabalhador. Quais são as características importantes de um trabalhador? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Boa vontade, disponibilidade, e essa segunda aqui ela é fundamental, disponibilidade. Vocês concordam que aquele trabalhador, que foi chamado na 1ª hora, o dono da vinha, encontrou onde? Onde que encontrou ele? Lá na casa dele, bateu na porta, ele estava deitado na sala, assistindo televisão e comendo pipoca? Não, ele estava na posição, ele estava disponível para o trabalho. Ele apenas não foi chamado por ninguém até então. Mas ele estava disponível, ele estava pronto para o trabalho, com boa vontade, sem preguiça, sem má vontade, desde cedo à disposição do trabalho. Ele estava lá desde a primeira hora. Desde a primeira hora, ele não acordou tarde e ficou dormindo, aí no meio da tarde ele foi lá para ver se alguém chamava. Não, ele estava na posição, pronto, preparado, querendo o trabalho. Só que a oportunidade até então não tinha aparecido. Inquietação com a inércia, trabalhador, humilde, fé, esperança, resignação. Essas são as características de um trabalhador, de um bom trabalhador. De um bom trabalhador. Então, pessoal, são características imprescindíveis em nós, para o trabalho, seja qual for, para o trabalho ação ou para o trabalho serviço. E nós, pessoal, a todos os momentos recebemos os convites, as oportunidades, a todos os momentos recebemos os convites, as oportunidades. Será que nós estamos com boa vontade? Será que nós estamos disponíveis? Será que nós estamos sem preguiça, sem má vontade, à disposição em qualquer momento, incomodados com a inércia, com a ociosidade, incomodados com a preguiça? Essa reflexão que a gente precisa ter. O trabalhador, falamos, né, pessoal, só lhe faltava a oportunidade. A oportunidade. E para nós? As oportunidades passam a todos os instantes à nossa frente. Vou dar um exemplo. Aqui, neste local, no Cefec, nesse salão. Todo terceiro sábado de cada mês, vocês podem vir aqui.
A partir da 1h30 vai estar aberto. Porque às 3 horas, nós, com os alimentos, nós montamos as cestas básicas, convidamos as famílias, e elas vêm aqui nesse salão receber a cesta básica. Mas não é receber a cesta básica e ir embora. Elas chegam 2h40, um pouquinho mais cedo, 3 horas fazemos uma oração, 3h05 começamos um culto do Evangelho no lar com essas famílias, a gente faz um círculo aqui, um olhando para o outro, todo mundo junto, misturado. Nós, em seguida, temos a orientação de um profissional, falando um pouco de outros assuntos, um médico falando de assuntos importantes, um psicólogo falando de assuntos importantes. Depois, tomam água fluida. Depois, aqui naquela mesa, ali no cantinho, é exposto roupas e sapatos para eles escolherem. Depois é servido um lanche com refrigerante. Depois eles pegam a cesta e vão embora. A oportunidade do trabalho. Quem quiser participar, vir conhecer uma família, e o centro arca com o transporte dessas pessoas para virem. Por quê? Porque nós não queremos que não venha só a mãe ou só o pai. Queremos que venham a família, as crianças. Então, são tardes, são sábados de grandes oportunidades. Que nós poderíamos muito bem, quando começamos era assim, pegava a cesta básica e levava na casa das pessoas. Mudamos. E tivemos um ganho enorme. Para nós, os trabalhadores, e para eles que vêm aqui. Todo mundo está sendo muito mais beneficiado. E aí, pessoal, o trabalhador da última hora, ele não pensou quanto mais tarde, melhor. Não, não foi isso que ele pensou. Ele pensou, que bom que eu tive a oportunidade do trabalho. Que bom que eu tive a oportunidade do trabalho. E, pessoal, se ele tivesse tido a preguiça, ele teria obtido o salário da preguiça. Por quê? Nós colhemos o que nós plantamos. Ele, nessa uma hora, ele trabalhou mais que os outros ao longo do dia todo. Por isso que o dono da vinha foi e pagou a mais para ele. Além de todas essas características aqui, ele ainda era bom de serviço. Por quê? Porque ele entregou o melhor de si e foi reconhecido pelo dono da vinha. E isso se encaixa com a gente. Com a gente. Vou falar mais daqui um pouquinho. O Livro dos Espíritos, questão 678. Em os mundos mais aperfeiçoados, ou seja, os mundos melhores, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Ou seja, estamos no mundo de provas e expiações, Júnior, e você falou que aqui precisa trabalhar, que às vezes o trabalho é uma expiação. Não foi o Júnior que falou, foi o Livro dos Espíritos, certo? Mas eu vou evoluir, será que eu vou deitar na rede, na sombra e água fresca? Essa é a pergunta. Resposta: a ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Ou seja, depois que o espírito adquire, sabe, entende, internaliza a importância do trabalho, ele nunca mais para, ele continua, ele prossegue. A ociosidade para ele é um tédio. Tenho certeza que todos aqui conhecem uma ou duas pessoas que não param quieto. Fala assim, gente, essa pessoa não para. Por quê? Já é acostumada. Já é acostumada. Se parar... Outro ditado que a gente sempre fala. Se parar de trabalhar, morre. Já ouviram falar isso ou não? Aquela pessoa que já está idosa, era hora de dar uma descansada, tirar um pouquinho o pé do acelerador e está com o pé lá no acelerador. E a gente fala, se parar de trabalhar, morre. Se tirar isso dele, dela, morre. A gente não fala isso? No nosso linguajar vulgar? É isso. São espíritos que já adquiriram, já sabem da importância do trabalho. Ainda no item 2, pessoal,
o obreiro da última hora não desperdiçou o seu tempo, é o que falamos agora há pouco. Atos culposos, blasfemando Deus, derramando o sangue de seus irmãos, perturbando a família, prejudicando aqueles que confiaram, abuso da inocência das pessoas, ou seja, ele ficou à disposição. Ele não desperdiçou o seu tempo, ele não empregou mal o seu tempo. O período que ele ficou esperando a oportunidade, ele estava lá, digno, honesto, esperando as oportunidades. E aqui é um outro ensinamento para nós nesta noite, que é o tempo. A coleção Fonte Viva é composta por vários livros. E o primeiro é o Caminho, Verdade e Vida, o livro que a Erminda leu e vocês receberam a mensaginha amarela aí. E por que eu estou falando isso, pessoal? Porque são quase 1000 capítulos, todos os livros, quase 1000, e o primeiro de todos, adivinha o título do capítulo? O primeiro livro é o Caminho, Verdade e Vida, e o capítulo 1, certo? Ele inicia essa coleção. E o capítulo 1, de quase 1000 capítulos, qual que é o título do capítulo? O tempo. O tempo. Emmanuel, que é o autor espiritual dessa coleção, dessas mensagens, dessas obras, através do Chico, ele é por um acaso, que ele colocou ali, capítulo 1, o tempo, não foi por um acaso. Porque nós ainda não sabemos aproveitar o nosso tempo aqui na Terra. Isso aqui é um chamado para nós. E eu só vou pegar o primeiro e o último parágrafo. A maioria dos homens não percebem ainda os valores infinitos do tempo. Não sabemos. Nós não aproveitamos. Nós queremos matar o tempo, sendo que o tempo é uma riqueza de oportunidades para nós. E no último parágrafo, Emmanuel diz assim: em quase todos os setores da evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo, que aqui começa com um versículo, um trechinho do apóstolo Paulo, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. O nosso tempo deve ser do Senhor. E aí nós pegamos a parábola. O Senhor da vinha. O Senhor da vinha. E aí nós pegamos o capítulo 29 do livro Pão Nosso, que também é da coleção Fonte Viva, intitulado A Vinha, onde Emmanuel também fala que a terra é a vinha do Cristo. E aí conecta com a parábola. O dono da vinha não saiu para procurar trabalhadores? Se a terra é a vinha do Cristo, o Cristo espera por nós trabalhadores, para que o nosso tempo seja bem aproveitado, bem empregado. Porque Deus, meus amigos, Ele conta com a gente para a construção de um mundo melhor. A partir do momento que eu melhoro, que eu luto, que eu me empenho, que eu me dedico para me melhorar, o que isso acontece? Respinga em volta de mim. Então, se todos nós estamos aqui, 40 pessoas, é só um exemplo, 40 pessoas, se ao findar desta noite estivermos um pouquinho melhor, um pouquinho mais conscientes, mais atentos, mais vigilantes, mais preocupados em perceber o valor infinito do nosso tempo, em fazer o nosso melhor para nós e para todos que estão à nossa volta, o mundo vai ser melhor por nossa causa. Nós podemos transformar o mundo? Não.
mas nós podemos transformar o mundo à nossa volta. À nossa volta. E essa é a nossa responsabilidade. De fazermos o nosso melhor sempre. 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 Vou dar uma aceleradinha aqui, pessoal, por causa do tempo. O tempo está passando rápido. Item 2. Ainda o item 2, não cheguei nem no 3. Bons espíritas. Bons espíritas. Ele não falou espíritas bons. Ele falou bons espíritas. Meus bem-amados. Quem falou isso foi o Constantino, o espírito que trouxe essa mensagem para nós. Sois todos obreiros da última hora. E o que é um bom espírita? Bons espíritas. Vocês se incluem nisso? Eu me incluo nisso? E aí nós vamos pedir ajuda, buscar ajuda no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo empenho que ele faz para a sua transformação moral. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo empenho que ele faz para se melhorar, para evoluir, para amanhã ser melhor do que ele foi hoje, essa semana ser melhor do que ele foi na semana passada. Bons espíritas, bons espíritas. Pessoal, a gente sempre fala, principalmente nos estudos segunda-feira, nós temos o privilégio de estarmos aqui hoje, de termos a coragem de estarmos aqui hoje. Porém, isso nos traz outras responsabilidades. Nós não podemos ter atitudes, não devemos ter atitudes daqueles que não conhecem o Cristo, não conhecem Deus, não conhecem a importância dessa vida, que acham que essa vida é a única e acabou, então vamos aproveitar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a gente sabe que não é assim. Essa não é a primeira vez e nem a última que estamos aqui. Estaremos quantas forem necessário para nos melhorarmos, até um dia atingirmos a nossa perfeição relativa, que é o destino de todos nós. Todos fomos criados simples e ignorantes, e um dia atingiremos a perfeição relativa. Por que perfeição relativa? Porque a perfeição é só Deus. Então atingiremos a perfeição relativa. E nós estamos nessa caminhada, nessa jornada. E a notícia boa, só depende de nós. Cada um só depende de si, para ir mais rápido ou ir mais devagar. E nós estamos no ciclo vicioso das nossas encarnações, dando passinhos de tartaruga, de lesma, na nossa evolução. Chegou a hora de nós mudarmos, virarmos a chave e nos melhorarmos. Pessoal, eu vou ter que pular alguns slides aqui. No item 3, falamos do item 2. O item 3, também, dos últimos serão os primeiros, nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo que ele faz uma analogia com alguns momentos da história. Lá no início, os profetas, Moisés, os trabalhadores que iniciaram as etapas do processo, depois tivemos os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, por último, os espíritas. Porém, pessoal, nós espíritas, como trabalhadores, por exemplo, da última hora, receberemos o salário proporcional ao valor da nossa obra. Foi o que aconteceu com o trabalhador da 1/10. Ele recebeu 1 denário porque ele teve a competência de fazer em 1 hora o que todos fizeram durante o dia. E nós? Façamos o exercício se eu desencarnar daqui 1 semana. Não vai acontecer, gente, fica tranquilo, tá? Mas, se eu desencarnar daqui 1 semana, qual que é o salário que eu vou receber? Será que eu estou trabalhando esperando o salário em troca? Ou eu ajudo o próximo, não sou indiferente às dores do próximo, sem esperar nada em troca? Qual que é o salário que a gente vai receber? Se você ficou preocupado, ainda dá tempo.
Não se esqueça que aquele trabalhador trabalhou só 1 hora. E nós podemos também, pessoal, pegar isso aqui e colocar a história da nossa vida. Quando nós nascemos, com 10 anos, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. São os diferentes momentos da nossa vida. Hoje eu tenho 40 anos, não sou o mesmo que quando eu tinha 30. Quando eu tinha 30, eu não era o mesmo quando eu tinha 20. Quando eu tinha 20, não era o mesmo que eu tinha 10. E eu espero que com 50 eu não seja o mesmo de 40. São os momentos da nossa vida, onde nós somos chamados, onde nós somos convidados. Tudo bem, pessoal? Então, vou passar também esse slide. E para a gente finalizar, pessoal, já caminhando aqui para o final, livro Alvorada do Reino, capítulo 19. É um livro de Emmanuel, também através do Chico, onde ele faz bastante comentários sobre esse assunto que a gente está estudando. E o capítulo 19 do livro Alvorada do Reino, ele se chama Servidor da Última Hora. E o que Emmanuel traz para nós, pessoal? Ao longo de teus passos, aparece no mundo a sementeira do bem, que te pede renúncia e boa vontade, sacrifício e compreensão. Desperta, desperta, e efetua a obra de amor a que foste chamado. Porque o valor de tua existência na carne não será conferido pelos dias longos que desfrutes na terra, ou pelos tesouros do corpo e da alma que retenhas contigo, mas, sim, pela tarefa executada no bem incessante, que te será a coroa de luz na luz da vida real. Olha que linda a mensagem, pessoal. Que mensagem linda. Sejamos bons. O Bacelli tem um livro, através do irmão José, que se chama, o capítulo chama o mais importante. E ele termina lá, o capítulo, é um capítulo curto, diz assim: o mais importante é que sejamos bons. Onde quer que estejamos, isso já é por minha conta. Onde quer que estejamos. Você tem uma funcionária que trabalha para você em casa? Seja bom para ela. Seja bom. Queira o bem. Queira o bem dessa pessoa. Você trabalha com outras pessoas no seu dia a dia? Queira o bem daquelas pessoas, trata bem. Com educação. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um parabéns, feliz aniversário. Faça para o outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse para você. Expresse amor. A gente colhe da vida, do mundo, aquilo que a gente doa, planta para a vida e para o mundo. Aí, pessoal, já vamos... Mara, apaga a luz lá, por gentileza. A nossa prece de encerramento vai ser essa música, né? Eu sempre gosto de trazer. Então, vamos apagar a luz aí, eu vou colocar essa música, vai servir de prece de encerramento. Tudo bem? Jesus.
irmãos a ti pedem paz para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra, acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra, acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Então, meus amigos, que possamos ser os trabalhadores de qualquer hora, atendendo os chamados do Cristo que passa à nossa frente a toda hora. Façamos luz, sejamos luz, o pouquinho que seja, o melhor que pudermos, nas condições que temos. Sejamos nós a termos a atitude, a disponibilidade, que não sejamos nós indiferentes às dores do próximo. Não sejamos nós. Então que Deus nos abençoe, que Jesus nos inspire, e agradeço muito a todos vocês pela presença, pela paciência, e vamos agora aos passos, pessoal. Muito obrigado.